Sem dúvida, Solo Leveling se tornou um fenômeno, tanto pelo anime, que tem uma animação espetacular, quanto pelo manhwa também, que são os mangás coreanos. E bom, a gente achou que Solo Leveling iria terminar depois de Solo Leveling Ragnarok, que é a história sobre o filho do Sung, tá? Então Solo Leveling, como a gente conhece, o anime que a gente tá assistindo, ele já foi finalizado no manhwa. Porém, foi criado um novo manhwa, Solo Leveling Ragnarok, que conta a história do filho do Sung. Porém, não termina por aí, ok? Eu sei que a gente ficou com medo de esse universo acabar por inteiro, mas não! O criador já falou que o universo de Solo Leveling vai continuar e vai se expandir depois de Ragnarok. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza. Se você quer saber mais sobre essa notícia, fica aqui porque eu vou te contar tudo sobre ela. Primeiro, vamos direto ao ponto. A notícia veio através de uma carta do próprio criador, que se chama Shugong, e ele falou a seguinte coisa nessa carta. Apesar de a história de Sung Jin-woo já ter sido finalizada, a franquia Solo Leveling irá continuar com uma nova história e um novo protagonista após Ragnarok. Bom, essa notícia sem dúvidas é simplesmente incrível e que confirma que o mundo desses caçadores, dos portais e dos monstros não vai ser abandonada por inteiro. Mas é importante entender uma coisa: essa nova história não é sobre o Sung. O autor está expandindo o universo, mas não necessariamente continuando a saga do nosso herói original. Pra quem não sabe, a sequência direta Solo Leveling Ragnarok conta a história do filho do Sung, e isso já mostra pra gente que o criador, ele não tem medo realmente de inovar, porque ele poderia ficar contando a história do Sung e ficar enrolando até 2050, mas ele decidiu já passar, sabe? Essa história se encerrou, vamos para uma próxima. É claro que a história do filho do Sung tem muito a ver com ele, porque ele quer saber o que aconteceu com o pai e com a mãe dele, aonde eles estão. Que poder é esse que eu adquiri? O que é isso tudo que tá acontecendo? A gente vê o filho dele aprendendo a controlar as sombras, o que é muito interessante, e ele literalmente desbloqueando o poder, porque o Sung, ele fez como se fosse a mesma coisa que fizeram com ele, de ele ter que treinar para conseguir desbloquear novas habilidades e também acabar ganhando novas sombras. Mas é diferente, porque dessa vez o filho dele não precisa ficar correndo atrás de matar um bando de bichos para ganhar sombra, ele já tem elas, e ele vai desbloqueando conforme o poder dele vai aumentando. Inclusive é muito legal a gente pontuar que o Beru aparece muito presente nessa história, e ele é como se fosse um bebê formiga, e conforme o filho dele, né, do Sung, vai evoluindo, vai ficando mais forte, a gente vai vendo o Beru também ficando mais forte, saindo de um bebezinho formiga até aquele formigão que a gente conhece. Bom, mas o que vai ser essa história depois de Solo Leveling Ragnarok, a gente não sabe. Mas a gente já pode imaginar várias coisas, como por exemplo, eles contarem uma história do passado, falando sobre a história dos monarcas e também a história de caçadores que vieram antes do Sung, ou até mesmo eles podem fazer uma história em paralelo com a do Sung, quando ele estava na ativa, então falar sobre a história de um caçador chinês, um caçador brasileiro ou dos Estados Unidos, o que também seria muito interessante. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai ser essa história e qual história você gostaria de acompanhar. Eu particularmente adoraria acompanhar a história dos monarcas e entender como funcionou toda aquela guerra, toda aquela revolução, o que seria algo muito interessante pra gente realmente ficar ali vendo de pertinho. Mas é claro que ver outro caçador com uma história completamente nova também é algo que eu gostaria de ver. Bom, o universo de Solo Leveling, ele é muito bom, e qualquer coisa que surja dele, eu vou querer estar consumindo e criando conteúdo pra vocês. Então não se esquece de comentar aqui qual é a história que você quer acompanhar desse universo, e também curte o vídeo se você gostou e se inscreve no canal, porque eu tô sempre postando conteúdo de animes e mangás pra vocês.